trilhar um caminho, né, mais asfaltado depois, mas a gente precisa começar pela base. E até estava conversando com a Milka e a gente estava falando um pouco a respeito da questão da profundidade desse conteúdo de uma forma que a gente pudesse repassar, vendo o nível, né, da turma que a gente pegou, né, pelo nível de trajetória, né, algumas pessoas que estão aqui já são mais maduras na fé, já estão há mais tempo dentro da igreja, e aí eu dizendo para a Milka, vou ter que adaptar, e a Milka disse, não, mas tudo que tem aí são coisas que a gente precisa, né, todos os dias revisitar, né, para a nossa trajetória com Cristo. Então a gente parte desse plano de salvação, desse processo de salvação que Deus colocou sobre a humanidade e ele vai culminar com essa nova vida em Cristo, né? Então a gente começou justamente ouvindo isso de vocês, representado no depoimento da dona Sandra e também da Alice, vendo justamente isso, essa transformação, essa nova vida em Cristo, tá? Então a gente vai pegar como base 2 Coríntios 5,17, que diz, e assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas, né? Então, a gente vai perceber que o relacionamento com Cristo, né, baseado na nossa vida de conversão, né, ele é baseado em quê? Em coisas novas, né, numa nova vida, ou seja, transformação. Se a gente pegar tanto um depoimento da Alice como um depoimento da dona Sandra, e se eu abrisse aqui o microfone ainda mais, né, para vocês falarem, nós estaremos falando justamente disso, de pessoas, né, que tiveram contato com o evangelho, seja desde o berço, ou seja, ou seja, de vir, né, de uma cultura que não é uma cultura cristã. Todos nós vamos chegar a esse mesmo denominador comum, transformação. Não tem como nós termos contato com Jesus e não sermos transformados por ele. Não tem como a gente dizer que encontrou um dia com Jesus e não ser transformado por ele. Esse é um princípio básico de ter contato com o evangelho. Eu parto de um princípio aqui, que nem está no estudo, mas é um elemento que eu trago para a gente poder visualizar isso. O primeiro milagre operado por Jesus, né? Qual é que foi? Bíblia Sagrada, por gentileza. Qual foi o primeiro milagre? Hã? Boa noite, Rafael. Foi Oi. o água e o vinho, no Isso. casamento de Caná da Galileia. Perfeito. O que ele fez com a água e com o vinho? Bem básico. Ele mandou, né, encher não sei como é que é o nome daquilo, de água, né, os barris. Isso. E aí o que ele fez? Então, eu penso assim, que o que era possível para o homem fez, né, que era encher os barris de água. E ele fez um milagre. Que foi o quê? Ele fez a obra, foi água em vinho, foi num casamento, né? Ele transformou a água. Água em vinho. Foi um milagre de transformação. Transformação. Então preste bem atenção. Vamos fazer um exercício bem básico aqui. Jesus ele pega a água, né? Se a gente parar para observar, né? A água como elemento, né? A água ela não tem cor, a água ela não tem sabor e a água ela não tem cheiro, né? Mas a água ela é essencial para nós, né? A gente, né, deve tomar água, né, para manter as funções normais aí do nosso corpo. Mas a água ela é essencial, mas a água não tem gosto, não tem sabor, a água ela não tem ali cor, né, e ela também não tem cheiro. Aí Jesus ele chega num casamento, né, e lá naquela época, pelo costume, pela cultura, né, o pessoal, né, tinha no casamento a principal bebida, o vinho, e num determinado momento da festa o vinho acaba. E aí Jesus manda encher, né, as botijas de água e ele realiza esse milagre, então, de transformação. Só que todo mundo sabe, né, a gente que conhece Jesus e que anda com ele, a gente sabe que o milagre é o básico, né, para Jesus. Sempre que eu leio a Bíblia e eu vejo essas coisas extraordinárias que Jesus fazia, eu também acho extraordinário, né, as movimentações de milagres que Jesus fazia, mas as pessoas elas iam
E eu tenho essa sensação quando leio as Escrituras que elas iam muito na linha que muitos de nós vamos hoje, né? Vamos pelos milagres, por aquilo, né? Pela curiosidade, por ver a transformação, aquilo que Jesus estava fazendo. Mas vamos pegar um ponto essencial desse milagre, que Jesus ele pega algo que não tem cor, não tem sabor e não tem cheiro e transforma no vinho, que é uma bebida que tem cor, é uma bebida que tem sabor e é uma bebida que tem cheiro, né? Então, o milagre da transformação da água em vinho é muito retratado no nosso encontro com Jesus, né? Quando nós não conhecemos a Jesus, a nossa vida também é assim, né? Ela não tem cor, ela não tem sabor e ela não tem cheiro. A partir do momento que nós encontramos Jesus, ele passa a transformar a nossa vida, ele passa a dar cor àquilo que não tem cor, né? Ele passa a dar um sabor diferente para a nossa vida, né? E ele passa também a dar cheiro, né? O cheiro de Deus, as coisas de Deus em nós. Então, a nossa caminhada com Jesus, a nossa trajetória com Jesus, ela sempre vai chegar nesse ponto de transformação, ou seja, essa nova vida em Cristo, né? E aí, quando a gente fala em nova vida, é a novidade de vida. As coisas antigas ficaram para trás e nós nos tornamos novas criaturas em Cristo Jesus. Pode passar para o segundo slide. Então, a gente entendeu lá no encontro passado, né, o homem sendo salvo, né, o projeto de salvação que Jesus estabeleceu, né, que Deus estabeleceu através do seu Filho Jesus, através do sacrifício da cruz, o sangue derramado no Calvário, nos concedeu o acesso à salvação. A gente retrocede um pouco mais ainda, a gente vai ver que lá no princípio Deus cria, né, o homem, a sua imagem, a sua semelhança, o homem com propósito, né? Deus cria as coisas, o mundo com propósito. Até fiz aquela pergunta, né? O mundo ele é bom, o mundo ele é ruim, né? E aí alguns responderam, olha, o mundo é ruim, mas não, o mundo como até a Angelita colocou lá depois, né? O pensamento dela, a justificativa do pensamento dela, mas é bem na linha daquilo que a Angelita colocou, porque o mundo como sistema ele é ruim, mas o mundo como criação de Deus é algo bom, né? Porque Deus criou o mundo e as coisas que nele há. Agora, o mundo como sistema, sendo apropriado pelo coração humano, se tornou algo ruim, né? Mas o mundo como criação de Deus é algo bom. As coisas que há que estão no mundo são coisas boas. Então a gente vai ver todo esse propósito de Deus sendo corrompido pelo homem, né? E aí Deus manda seu Filho Jesus Cristo como propósito de redenção. E através do sacrifício da cruz, nós temos acesso a uma nova vida, né? Então, Deus insere na natureza humana uma nova tendência através do Espírito Santo. Nós nascemos sob o pecado com uma propensão inata e natural para a perversão. Ou seja, a gente viu lá, né, no encontro passado, a respeito da nossa relação com o pecado, e a partir do momento que nós conhecemos a Cristo, um novo começo se estabelece sobre a nossa vida. Então, ao receber o perdão dos pecados, você inicia uma nova vida em Cristo. Este não é apenas um ajuste de comportamento, mas uma transformação profunda e completa do seu ser. Então, ou seja, quando nós mudamos pela nossa própria vontade, a gente consegue mudar comportamentos, né? Normal, a gente consegue mudar comportamentos. A gente vê muito isso, por exemplo, nas transições da infância, né? Quando a gente é criança, a gente tem um comportamento como criança, depois a gente vira adolescente, a gente tem um comportamento como adolescente, depois, né, vai crescendo, vira homem, mulher, e os comportamentos vão mudando pela questão natural, né, do comportamento humano. Mas agora a transformação profunda e completa do ser a gente vai obter quando conhecemos a Cristo, né? Quando nós nos apropriamos daquilo que Cristo fez na cruz por nós, ou seja, essa nova vida, esse novo começo, né? É por isso que Jesus, quando tem aquele diálogo, né, com Nicodemos, Jesus vai dizer para ele que ele precisa nascer de novo, né? Ali Nicodemos ele de repente já conhecia muita coisa a respeito da lei, né? Por conviver no templo, enfim, então ele já devia ter mudado tudo que na sua cabeça, né, no seu conceito de humanidade, no seu conceito no seu conceito de vida, né, ele já tinha mudado tudo que tinha para mudar. Mas aí vem Jesus e apresenta para ele
né, um novo elemento, dizendo, olha, além de mudar, você precisa nascer de novo, né? Você precisa nascer de novo. E esse nascimento, ele vem desse novo começo com Cristo. Então, a Bíblia, ela nos releva as condições características dessa nova vida. Então, a gente volta lá para a nossa primeira aula, quando a gente vai tratar a Bíblia como nosso livro de fé, né? A gente vai tratar a Bíblia como aquilo que vai balizar o nosso caminho com Jesus daqui para frente. Então, conhecemos a Cristo, temos ali o livro que vai nos apontar o caminho, né? E baseado nesses ensinamentos, nós vamos viver uma nova vida para que possamos caminhar com vitória e também com propósito. Ali um exemplo prático, né? Como uma árvore na primavera, assim como uma árvore renasce após o inverno, florescendo como uma nova vida e vigor, você também começa a sua história espiritual, quando nasce de novo em Cristo, né? Qual é o grande problema? O grande problema aqui, que a gente observa na maioria dos cristãos e na nossa vida diária, é que nós nos acostumamos com as coisas, né? E talvez eu digo para você aqui, a gente não dimensiona pecado, né? Pecado, pecadinho, pecadão, a gente não dimensiona. Pecado é pecado em qualquer, né? Em qualquer escala, digamos assim. Mas talvez um pecado muito recorrente é quando nós não reconhecemos aquilo que Cristo fez na cruz por nós. Ou seja, quando nós dizemos que aceitamos a Cristo, mas não vivemos essa nova vida de transformação em Cristo Jesus, né? Então, isso é algo que tem que ficar gravado no nosso coração, né, para que a gente possa experimentar o novo de Deus na nossa vida, né? Porque a vida com Deus, ela não é uma vida estacionária, né, que a gente chega ali, conheceu a Cristo e parou. Não, a vida com Deus é nova vida. Eis que tudo novo se fez, viver em novidade de vida. Amém? Se eu estiver indo rápido demais, podem me parar aí, podem abrir o microfone e falar, tá bem? E aí nós vamos para esse processo, né? A gente criou aqui como é que eu vou chamar isso? Um esquema, tá? A gente criou um esquema aqui para falar a respeito da transformação do homem, tá? Então, nova criatura, o homem salvo se torna uma nova criatura, né? De acordo com o nosso texto básico ali de 2 Coríntios 5,17, sua identidade é completamente renovada em Cristo, né? A partir do momento que eu aceito a Jesus, né? Que eu entendo que Jesus é meu único e suficiente Salvador, que eu aceitei lá todos os conceitos, né, relacionados a uma nova vida em Cristo, eu passo a me tornar, então, o quê? Uma nova criatura, né? Então, não tem, eu sempre digo isso, né, reforço aqui, não tem como a gente dizer que conhece a Cristo e permanecer do jeito que a gente está, né? Então, tem que haver transformação na nossa vida e isso tem que ser algo assim que... porque eu costumo dizer, eu trabalhava muito com missões, né? E a gente dizia muito assim que, tipo, talvez o maior movimento de missões que a gente pode fazer é vivendo, né, Jesus na nossa vida primeiro, né? Porque as pessoas, antes de ler a Bíblia, elas vão nos ler, né? Para ver se realmente a gente vive aquilo que a gente está pregando, aquilo que a gente está dizendo. E coisa bem chata, coisa bem ruim, é quando acontece alguma coisa, alguém, né, desvia do caminho ou faz alguma coisa que não seja tão legal assim, a primeira coisa que as pessoas dizem, olha lá, é da igreja, né? É a primeira coisa que as pessoas falam, é da igreja. Porque a gente precisa entender que a partir do momento que a gente assume uma identidade em Jesus, nós não somos mais conhecidos por nós mesmos, né? Eu lembro aqui, e isso ainda acontece, né? Eu trabalhei muito tempo na rádio aqui em Arroio Grande, né? Trabalhei muito tempo aqui, fiquei 16 anos trabalhando na rádio. E as pessoas aqui, mesmo eu tendo saído da rádio, já fazem 4 ou 5 anos que eu saí da rádio, as pessoas elas ainda me ligam ao meu trabalho. Elas ainda, né, constantemente dizem, o Rafael da rádio, né? Assim como aqui nós temos aqui a Aida, que é da PAI, né? A Kátia também, acho que está na sala aí, a Kátia, né? A Kátia da PAI. Então, todo mundo conhece a gente por estar ligado em algum ambiente que a gente desenvolve, ou uma vida profissional, ou desenvolve, ou atua em alguma área. Então, todo mundo conhece a Aida pela Aida da PAI, conhece a Kátia, né? Pela Kátia. Quem é? A Kátia da PAI. Por quê? Porque a gente acaba levando o nome da instituição juntos, né? Então, eu entendi que, por exemplo, quando eu trabalhava na rádio, se eu fizesse alguma burrada na minha vida, se eu fizesse algum escândalo na cidade, as pessoas não diriam, é o Rafael, né, lá da Silvina, do bairro onde eu moro aqui. Não, as pessoas diriam, é o Rafael da rádio, né?
Eu já levaria algo junto comigo. Então, quando a gente aceita Jesus, é a mesma coisa. A gente não passa a ser o Rafael da rádio, a Aida da Pai, não. É o Rafael da rádio que diz que é da igreja, né? É a Aida que todo sábado vai no culto. A gente passa a levar também essa identidade de Cristo com a gente. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, né? Porque nós somos, né, o estampar do evangelho para as pessoas. Então, a partir do momento que a gente se propõe a viver uma nova vida em Cristo Jesus, ou seja, e aí quando eu toco em ambiente familiar, a situação se aprofunda ainda mais. Por quê? Porque muitas vezes a gente convive com familiares que não entendem o nosso processo de conversão, e aí a gente escuta, né, muito aquilo. Ah, nem parece que é da igreja, né? As pessoas nunca botaram o pé na igreja, não sabem nem como é que é a vivência da igreja, mas elas se acham no direito de olhar para nós e dizer assim, ó, estás fazendo isso aí, tu nem parece que é da igreja. E aí acabam nos condenando por conta disso, e muitas vezes a gente, por não entender o processo, muitas vezes muitos acabam, né, abrindo mão até mesmo de viver o evangelho por conta disso, mas eu entendo daquilo que eu vivo, né, e isso serve para mim, né, de que a conversão sim é um processo, e que eu, né, por mais que eu esteja dentro da igreja, por mais que eu conviva no ambiente cristão, eu entendo que eu ainda faço parte desse processo. Eu entendo que, assim como as pessoas lá fora, elas precisam dessa mudança e dessa transformação, eu também preciso me submeter a essa transformação. Para que quando eu me submeter a essa transformação, as pessoas lá fora também possam reconhecer isso, né? Então, quando por exemplo, eu ouvi aqui a dona Sandra falando do processo de conversão dela, e graças a Deus eu não conheci ela nesse tempo que ela falou, graças a Deus, né? Mas quando eu escuto, por exemplo, o depoimento da Alice, né, falando a respeito disso, a Manu botou risos ali, acho que a Manu também não conheceu a dona Sandra assim, então Deus nos livrou disso. Mas quando eu vejo as pessoas falando desse processo de transformação, eu me reporto a mim, né? Também de ver o meu processo de transformação, aquilo que Deus mudou em mim. Mesmo eu, né, conhecendo a Cristo, eu também tinha as minhas dificuldades, eu tinha extrema dificuldade em perdoar, né? Era difícil para mim perdoar e era difícil para mim pedir perdão. Hoje não, hoje eu não. Cristo transformou isso em mim. Pela minha vontade, pela minha própria vontade, eu pediria perdão, mas já passei por diversas situações que eu tive que pedir perdão, em que o lesado era eu, né? Mas eu entendendo o evangelho, entendendo aquilo que Cristo me ensinou através do seu sacrifício da cruz, eu entendo que muita coisa eu preciso, né, liberar. Então, eu tenho esse entendimento hoje, mas não é um entendimento que eu teria por mim mesmo. É um entendimento que somente através da transformação de Deus na minha vida que eu poderia ter esse raciocínio, ter esse entendimento espiritual e que me ajuda na minha trajetória com Jesus, me ajuda na minha trajetória cristã. Então, nós nos tornamos nova criatura, né? A sua identidade, a nossa identidade sendo completamente renovada, e aí nós temos o Espírito Santo, que ele muda, né? E aí é que vem isso. O Espírito Santo, ele cumpre muito isso, de mudar a natureza, a nossa natureza, e mudar a nossa mentalidade, capacitando-nos a viver de uma forma diferente. Então, somente com o auxílio do Espírito Santo é que nós conseguimos viver essa nova vida, né? Viver essa determinação, né? Sermos determinados a buscar essa nova vida em Cristo Jesus. E eu me atrevo a dizer aqui para vocês que muita gente, né, que aceitou a Jesus em algum momento da sua vida, não consegue viver uma nova vida em Cristo Jesus. Talvez Jesus Cristo volte, muitas pessoas não vão saber o que é viver uma nova vida em Cristo Jesus. Por quê? Porque não se deixam ser transformados, né? Não se deixam ser moldados pelo Senhor. Passamos a viver segundo o Espírito e não mais segundo a carne. Tá? Então aqui a gente já vê uma relação, tá, para essa nova vida, que é uma relação em que nós passamos a viver segundo a vontade do Espírito e não segundo a nossa vontade carnal. Eu vou abrir aqui em Romanos, só para a gente ler esse texto, Romanos 8.
5 e 6. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então aqui a gente já passa a observar justamente isso. Quando nós passamos a viver uma nova vida em Cristo Jesus, se estabelece aí, né, uma guerra entre carne e entre espírito. Carne é aquilo que diz respeito a nós, espírito é aquilo que diz respeito a Deus. Então nós sempre vamos ser inclinados, se vivermos essa nova vida, a agradarmos as coisas que vêm do Espírito, né? A agradarmos aquilo que vem do Espírito. Mas quando nós abdicamos de viver essa nova vida, essa nova história, somos inclinados à carne, inclinados a satisfazer os desejos da carne. E aí é que vem a questão do pecado, né, que nos separa de Deus, a questão, né, desse momento que a gente vive como igreja hoje, né, de estarmos muitas vezes separados de Deus pelas questões que envolvem a carne, pelas questões carnais. Então, um exemplo prático, antes nós reagimos com raiva e impaciência, né, pela nossa carne, pela nossa natureza. Agora respondemos com amor e mansidão, né? Então, a gente fica olhando Jesus, por exemplo, toda a trajetória de Jesus na sua questão humana, e a gente vai perceber justamente isso. Tem momentos ali que, cara, qualquer um de nós iria explodir diante de uma situação. Mas aí o que a gente observa? A mansidão, o autocontrole, a paz, né? A alegria no momento da tristeza. Cara, essas coisas é somente pelo Espírito, né? A gente não vai conseguir chegar nesse nível, né, com a nossa carne ali sendo alimentada. Então, eu gosto muito de ouvir, eu tenho alguns CDs no carro, tenho um pendrive ali, alguns CDs antigos, e esse dia eu estava ouvindo. Eu gosto muito de ouvir hip hop, né? Tem algumas músicas de hip hop que eu gosto, e tem uma música do Pregador Lu que eu gosto muito, que ele fala justamente essa frase, né? Crucifica a carne para fazer viver eternamente o espírito. Então, a crucificação da carne vai fazer com que o nosso espírito se sobressaia, vai fazer com que o nosso espírito viva, né? Então, crucificar a carne para fazer viver eternamente o espírito. Então, a nossa transformação, ela é contínua. Quanto mais buscamos a Deus em oração e na palavra, mais parecidos com Jesus nós nos tornamos. Então, quanto mais próximos de Jesus a gente tiver, quanto mais nós estivermos obedecendo os seus mandamentos debaixo da palavra, né, com a ação do Espírito Santo, mais parecidos com Jesus a gente se torna. Mais parecidos com Jesus a gente passa a ser. E esse talvez seja o grande objetivo, né, da nossa caminhada cristã, que é nos parecer com Jesus, né? Então, é entender que na nossa vida, né, a gente precisa ter essa relação, e as pessoas, ao olharem para nós, elas precisam enxergar coisas de Deus em nós, atributos de Deus em nós. A nova tendência espiritual, antes, nós éramos a nossa vida antes, então pense na sua vida antes de conhecer a Jesus. Nós éramos inclinados ao pecado, escravos dos desejos da carne e vivendo sem direção espiritual, sem direcionamento espiritual algum. Agora, passamos a conhecer a Jesus, somos inclinados às coisas do Espírito, com novos desejos e propósitos em Deus. E aí nós temos o quê? A vitória. Deus nos dá poder para vencer os desejos da carne. Porque quando a gente passa pelo estágio 1, que é o antes, e aí a gente vai ler, agora somos inclinados à coisa do Espírito, com novos desejos e propósitos em Deus. Cara, não é fácil. Não é fácil. Não existe uma fórmula, né, mágica que vai fazer isso aqui acontecer. Não, isso aqui a gente consegue como? Relacionamento com Deus, né? Buscando a Deus, se relacionando com Ele, né? Eu sempre tenho mania de dizer que o relacionamento com Deus, o relacionamento com Jesus, ele é como um casamento, né? Marido e mulher se conhecem, né, na sua intimidade. Por quê? Porque, né, dentro de um casamento há isso, né? Há um momento para isso. Há um momento em que marido e mulher entram dentro do quarto, fecham a porta e ali os dois estão despidos de qualquer tipo, né, de vaidade. Ali os dois são um só, né? É o momento de intimidade do casal. E o nosso relacionamento com Deus, ele é da mesma forma, né? O momento em que nós entramos dentro do nosso quarto, né? Por isso que a Bíblia fala isso.
fechamos a porta, ali é a nossa intimidade com Deus. Somos despidos da nossa vontade, somos despidos do nosso desejo, somos despidos das distorções do nosso caráter e passamos a nos completar em Cristo, né? Então, a gente vai conseguir essa vitória, a gente vai conseguir tudo isso justamente, né, nos inclinando às coisas do Espírito. Então, Deus nos dá poder para vencer os desejos da carne. A gente só vai conseguir vencer os desejos da carne, o pecado, né, através do poder que há em Deus. Eu costumo dizer, e eu dizia isso muito para os jovens, assim, né, eu sou de uma geração que eu costumava dizer, olha, é uma geração que peca pra caramba, mas é uma geração que também se entrega, né? Era uma galera que se entregava muito. Então eu costumava dizer o seguinte, que pecado não é algo que a gente enfrente, né? A gente sempre pega e diz, vou enfrentar o pecado, não sei o que e tal, em nome de Jesus vou enfrentar o pecado. Cara, pecado a gente não enfrenta, pecado a gente foge, né? Por quê? Porque o pecado na sua essência é bom, o pecado faz bem, nos agrada, né? Agrada o nosso corpo, agrada a nossa carne. Aí você deve estar pensando, como assim o pecado é bom? Cara, se o pecado fosse ruim, ninguém pecava, né? Então, como que a gente vai obter essa vitória em Cristo Jesus? Justamente fazendo isso, né? Negando esse desejo, negando essa inclinação, fugindo desse pecado, fugindo dessa tentação, né? Que muitas vezes nos afasta de Cristo, nos leva, né, a viver uma vida longe do propósito de salvação, faz a gente viver uma vida afastada, né, daquilo que Jesus tem para nós como desígnio de vida, né? Que é essa nova vida em Cristo Jesus. Então, em Romanos 8,13, vai nos dizer justamente isso. Deixa eu só ver aqui, Romanos 8,13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Ou seja, se nós matarmos aquilo que vem como obra do corpo, viveremos. Então, a linha é mais ou menos essa. Falar de pecado é algo que eu acho que a gente precisaria falar mais nos nossos cultos, né? A gente precisaria pregar mais a respeito disso, porque eu acho que é uma linha que muitas vezes a igreja se perde, né? É uma linha que nós, como cristãos, muitas vezes a gente ainda, né, sempre tem aquele pecado que ainda nos pega, né, ali no calcanhar de Aquiles, que a gente precisa fugir, e aí a gente está tentando enfrentar, e a gente não tem que enfrentar, a gente tem que fugir, né, e a gente fica nessa linha aí, né? Mas a vitória, né, Deus nos dá poder para vencer os desejos da carne mediante a ação do seu Espírito. Um exemplo prático, quando antes você buscava prazer em excessos e nas coisas passageiras do mundo, agora encontra a verdadeira alegria em servir ao próximo, adorar a Deus e viver segundo seus princípios. Esta mudança não vem de esforço próprio, mas do poder do Espírito Santo agindo em nós. Então não é pelo nosso mérito, não é pelo nosso esforço que a gente vai conseguir alguma coisa, mas é pela ação do Espírito Santo. Aí nós temos, quando a gente fala a respeito de pecado, o problema da tentação. A tentação ela é uma realidade na vida do cristão, mas entender sua origem é o primeiro passo para vencê-la. Ela começa na mente e no coração e não nas circunstâncias externas. Então, a tentação ela sempre vai nos pegar pela mente e pelo coração, tá? Então, a gente precisa entender e buscar em Deus estratégias para fugir dessas tentações, né? E aqui eu peço para que Deus traga, de repente, à sua memória algum pecado que você precisa se livrar, né? Que você comece a pensar justamente nisso. Em primeiro lugar, controlar os pensamentos, né? Se controlarmos os pensamentos, vencemos a batalha espiritual antes que ela se manifeste em ações. Então, sempre pelo pensamento, né? Buscar mudar, né? Controlar os nossos pensamentos. Então, deu aquela vontade de cometer de repente aquele pecado, o cenário se está posto, né? Para que você venha cometer algum pecado ou falar alguma coisa, né, ou errar ao dizer alguma coisa para alguém, enfim, a primeira coisa, controlar o pensamento, né? Esvaziar a mente, controlar o pensamento, né, para que a gente possa ter aí a ação do Espírito Santo na nossa vida. Eu aprendi uma vez que a ação do Espírito Santo, o Espírito Santo é algo muito sensível, né? Ou seja, é uma luta para a gente conseguir se encher do Espírito Santo, né? Mas num estalo de dedos a gente consegue se esvaziar dele, né? Então, ou seja, a gente pode passar aí um mês em consagração, em santidade
e demorar um mês para a gente conseguir se encher do Espírito Santo. Mas em um dia que a gente cometa um deslize, a gente consegue se esvaziar dele. Então é importante a gente ter esse cuidado. A resposta de Jesus, quando o mau pensamento vem, podemos rejeitá-lo dizendo, a Manu coloca ali, verdade, a linha é justamente essa. Então, quando um mau pensamento vem, podemos rejeitá-lo dizendo, está escrito, exatamente como Jesus fez no deserto. E aí vai o vídeo que eu coloquei lá nas aulas anteriores no WhatsApp, né, que é o vídeo que a gente vai ver na tentação do deserto, que mais me chama a atenção é justamente isso, é o diálogo que Jesus estabelece ali com Satanás quando ele é tentado. Ele sempre vai para a palavra, sempre vai para a palavra. E aí a gente quer vencer as nossas tentações com tudo que é tipo de coisa, mas a gente não vai para a palavra, né? Aí a gente tá de repente errando em áreas da nossa vida, a gente desabafa com todo mundo, né? A gente conta para todo mundo, conversa com amigo. Eu não estou dizendo aqui que a gente não deve conversar com as pessoas, pelo amor de Deus, né? É uma forma também, né, da gente conversar com pessoas que nos ajudem em oração, né? Não aquelas que vão nos dar conselhos furados, mas que vão nos ajudar em oração, vão nos ajudar a nos mantermos no caminho. Mas aí a gente faz tudo que é tipo de coisa, mas não, né, procura o auxílio aonde nós temos, que é, na verdade, que é em Cristo Jesus. Então a gente vai observar que o próprio Jesus, né, no diálogo lá com o diabo que ele estabelece, se você analisar, ele vence, né, aquela contenda ali, ele vence aquela tentação somente pela palavra, né, sempre dizendo, olha, está escrito, está escrito. E que na nossa mente, no nosso coração, da mesma forma também, quando nós viermos a passar por situações em que vamos pecar, em que vamos errar, também vamos lembrar que está escrito. O nascimento do pecado, cada um é tentado pela sua própria cobiça, que o atrai e seduz. Depois a cobiça concede e dá a luz ao pecado. Então aqui a gente vê toda a trajetória da origem do pecado, muitas vezes, na nossa vida, tá? Cada um é tentado pela sua própria cobiça, que o atrai e seduz. Está lá em Tiago, capítulo 1, do versículo 14 e 15, então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte, tá? Então, a gente vai ver isso, que o salário do pecado é a morte. Então, o pecado é algo que a gente não deve brincar com ele, né? Então, por quê? Porque o salário, ele é um salário muito alto. O salário do pecado é a morte. A batalha na mente, pensamentos são sementes. Cada pensamento é como uma semente plantada em solo fértil. Se rejeitamos rapidamente a semente, morre antes de germinar. Se alimentamos com atenção e imaginação, ela cresce e produz os frutos. O que a gente tem alimentado na nossa mente? O que a gente tem plantado, né, na terra do nosso coração, né, nesse tempo? E o que a gente tem produzido, né, mediante isso? Mediante esse semear, né? Se plantarmos coisas boas, colheremos coisas boas. Se plantarmos coisas ruins, colheremos coisas ruins. Agora, ao contrário disso, nós não conseguimos, né? Então, é naturalmente impossível. E espiritualmente também da mesma forma. Então, se a gente rejeitar a semente, ela morre antes mesmo de germinar. Se alimentarmos com atenção e imaginação, né, ela cresce e vai produzir os seus frutos. A tentação, ela não é pecado. O pecado nasce quando damos lugar a ela. Tentado, gente, a gente é todos os dias, né? Tentados a fazer coisas que desagradam a vontade de Deus, nós somos todos os dias, né? Se você parar para pensar hoje, de repente, diversas vezes você foi tentado, né? Em alguma área da sua vida, você sofreu alguma espécie de tentação. Agora, ceder à tentação, sim, né? Quando permitimos que aquele pensamento crie raiz em nosso coração, aí sim, aí a gente está fadado ao fracasso, estamos fadados a realmente cair no pecado, estamos fadados a cair na tentação. Hum. Tu acho que tu leu os slides antes, né? Então tá. A Milka tá dando spoiler da aula aqui. Um pássaro pode voar sobre a sua cabeça, mas você não precisa deixá-lo fazer ninho. Da mesma forma, pensamentos ruins podem surgir, mas você tem o poder de não dar-lhes abrigo.
Então, eu considero a Milka uma pessoa muito espiritual, então acho que ela tá na linha da aula. O que acontece? Só para vocês entenderem a dinâmica da coisa, eu monto as aulas e não mostro para a Milka aqui, eu só entrego para ela passar os slides ali para mim, né? Ela não tem acesso às aulas, então isso aqui realmente foi algo, tipo, aquelas coincidências santas, né? Que acontecem da Milka colocar, né, justamente a frase que... Milka extremamente conectada, hein, Milka? Parabéns, que bênção. Viu, olha só, não tá, vai ganhar uma estrelinha hoje no final da, da aula. Rafael, Pode falar. Eu sempre tenho comigo, assim, que é, assim, semelhante ao que tu colocou, né, que aquilo que a gente alimentar mais dentro da gente é o que vai se desenvolver, né? Uhum. Eu sempre tive isso, então, se tu alimentar mais a ira vai crescer dentro de ti. Se tu alimentar mais o amor vai crescer mais dentro de ti. Então, o que a gente alimentar mais, né, é o que vai crescer, né, dentro Justamente. de ti. Eu sempre tive isso, né, comigo, Não. assim. E justamente o Caida colocou, acho que vai ao encontro ali da parte final desse slide, que vai dizer, ó, a vitória começa no momento em que identificamos o pensamento e escolhemos não dar-lhe espaço. Esta é uma habilidade que se desenvolve com prática, oração, vigilância e constância. Ou seja, não é nada pela força do nosso braço aqui, né? Então, é prática, né, da palavra de Deus, da busca, do conhecimento, é oração, é vigilância constante. Só que a tentação, ela já começa quando a gente já não sente vontade de fazer isso. Quando a gente não sente vontade de orar, quando a gente não é vigilante, né? Todos nós passamos por esses períodos na nossa vida, períodos em que a gente não quer, não consegue, né, pegar a Bíblia, períodos em que a gente não consegue ouvir um louvor, períodos em que a gente não consegue ter um devocional com Deus. E aí cabe a nós, né, entendermos estratégias, buscar estratégias em Deus, ter um autoconhecimento a respeito de Deus e a respeito de nós mesmos para fugir dessas ambiências, né? Para fugir desses momentos que fazem com que a gente venha se desconectar de Deus. Porque justamente é a conexão com Deus que vai fazer com que a gente venha, né, conseguir manter uma vida dedicada a Ele, né, e sadia espiritualmente falando. Então, a vontade submissa, na raiz de toda a tentação, há um conflito fundamental entre a vontade de Deus e a nossa vontade. Tá? Então, sempre vai ter essa guerra entre a nossa vontade e a vontade de Deus. Eu costumo dizer o seguinte, gente, assim, ó, esses dias eu estava ministrando louvor aqui na igreja e eu falo isso. Eu considero ir ao culto, por mais que seja algo corriqueiro, né, que a gente tem, quinta e sábado aqui, por exemplo, a gente tem culto, né? Vou no culto porque quinta tem culto, porque sábado tem culto. Mas eu considero ir no culto um milagre. Tá? Nos dias de hoje, eu acho que quem vai no culto já é produto de um grande milagre. Porque o que a gente tem de coisas, né, que podem fazer a gente ficar em casa, olha, não está no gibi. Né? Se a gente parar para pensar no dia de culto, sempre tem coisas que nos agradam e que fazem a gente querer ficar em casa. Né? Então, eu acho que o fato da gente se organizar, sair de casa e ir para o culto, né, já é um milagre. Então eu considero pessoas, quando a igreja se reúne, né, em um culto, em uma reunião e tal, para cultuar a Deus, eu acho que a gente já faz parte de um grande milagre, que é conseguir vencer a tentação de ficar em casa, né? Porque nós somos aí uma geração mais, digamos assim, acomodada nesse sentido, né? Que a gente tem toda a comodidade, né? Por exemplo, essa aula hoje aqui, ela é uma comodidade para nós, né? Para muitos aqui é uma comodidade, porque a gente pode estar em casa, né? A gente pode estar no conforto do nosso lar. Eu não estou criticando isso, mas vocês poderiam, na comodidade do lar de vocês hoje, escolher não assistir essa aula, né? Vocês poderiam estar olhando novela, televisão, poderiam estar deitados, fazendo qualquer tipo de coisa, mas não. Vocês escolheram, dentro da comodidade de vocês, guardar um tempo para, né, para que a gente possa aprender juntos a respeito da palavra de Deus. Então, é um campo de batalha, né, que a gente tem na nossa mente, no nosso coração, né, no nosso corpo, que muitas vezes, né, a gente quer ficar acomodado, mas que a gente precisa ali manter a obediência, né, manter ali sempre de maneira eficaz. Eu lembro que uma vez eu conversei com um missionário e ele dizia assim para mim, cara,
Às vezes eu não tenho, o cara missionário, no campo missionário, ele diz, cara, às vezes eu sofro, eu não tenho vontade de orar. Mas mesmo naqueles momentos em que eu não tenho vontade de orar, eu oro. Eu oro. Por quê? Porque eu preciso vencer essa não vontade de orar, essa falta de desejo de orar. Então eu tenho que orar. Né? Então ele se puxa nesse sentido. Né? A estratégia dele foi a forma que ele achou, né, de se puxar para se manter no campo da oração. E na nossa vida também deve ser assim. A gente precisa entender os mecanismos para que a gente possa dedicar momentos, né, a Deus, seja na oração, para quem tem dificuldade de orar, seja na palavra, para quem tem dificuldade de estudar, enfim, né, sempre buscando ter a conexão com Deus. A rendição, rendemos nossa vontade ao senhorio de Cristo, né, e aí é nós deixarmos a nossa vontade de lado, que é outro grande desafio. A obediência, né, dizermos não ao pecado e sim para Deus, né? E aí a palavra, existe um conceito para isso, né? No Antigo Testamento a gente via muita questão dos sacrifícios como forma de agradar a Deus, aí a gente vai ver, né, que após o sacrifício da cruz, obedecer passa a ser, né, o sacrifício exigido, né? A obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. Então, a obediência é algo, né, que nós devemos render a Deus, né? A nossa obediência, entendendo que Ele é o nosso Deus, que Ele é o nosso Senhor. A vitória, crescemos em maturidade espiritual, e o fortalecimento, o eu enfraquece e o espírito se fortalece. Então, matar o nosso próprio eu, para que a vontade de Deus venha prevalecer. A vitória começa quando rendemos nossa vontade ao senhorio de Cristo. Cada ato de obediência enfraquece o eu carnal e fortalece o domínio do espírito em nossa vida. Então, obedecer a Deus sempre é melhor do que sacrificar. A vida vitoriosa, nossa vitória sobre a tentação não vem da força própria, mas da submissão à palavra de Deus. Jesus nos deixou o exemplo perfeito. O exemplo de Jesus. Quando tentado no deserto, Jesus venceu cada ataque como uma resposta simples e poderosa. Está escrito. Né? Então, sempre na palavra. Sua arma espiritual, quando o inimigo sussurra, você não consegue, responda com a autoridade da palavra. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Ou seja, tudo, gente, tudo a gente vai encontrar a resposta na palavra, até mesmo para vencer as nossas próprias tentações. Mas como vou vencer pela palavra se não leio a palavra? Não tem como. Né? A gente consegue falar daquilo que a gente conhece. Um vendedor, quando vai vender um produto, ele tenta convencer, né, a pessoa através do conhecimento que ele tem daquele produto. Né? A Milk e eu, agora há pouco tempo, nós tivemos a oportunidade de comprar um carro, né? E quando a gente chegou na concessionária, o cara que nos vendeu o carro nos explicou com toda a propriedade do mundo, né, o que existia naquele carro. E ele falava com toda a propriedade de quem queria nos vender o carro. E ele falou, olha, o carro tem isso, o carro tem aquilo, o carro tem aquilo outro, e papapá, e não sei o quê. Com conhecimento, nos dizendo, né, como que o carro funcionava, o que o carro tinha de motor, o que o carro não tinha, e ele nos vendeu o carro, né, nos convenceu. Não compramos pelo convencimento, compramos porque, né, a oferta era boa, mas a forma como ele nos vendeu o carro, né, fez com que a gente ficasse com o carro. Agora, se fosse uma pessoa, de repente, eu poderia ter o desejo de comprar o carro, poderia ter o dinheiro para comprar o carro, mas se ele me demonstrasse que não sabia nada a respeito do carro, talvez eu não comprasse. Né? Então, a mesma forma é o nosso relacionamento com Deus. Né? Nós conseguimos falar e conseguimos viver aquilo que conhecemos. A partir do momento que nós manuseamos a palavra, a partir do momento que nós buscamos a Deus, que nós conhecemos a Ele, temos propriedade para viver Deus e falar dele também. Né? Então, a linha é mais ou menos essa. E aqui algumas dicas, né? Memorize versículos, escolha versículos-chave que falam ao seu coração diante de cada situação. Medite diariamente, reflita sobre o significado e aplicação da palavra de Deus em sua vida. A gente confunde muitas vezes a leitura bíblica com quantidade, né? Às vezes não, gente. Às vezes é um versículo. Às vezes você vai ler um versículo e vai ficar meditando naquele versículo toda a semana, né? De repente, um versículo vai falar com você diversas vezes durante o dia, durante a semana, durante o mês, enfim, e você vai meditar naquele versículo. Mas não, às vezes a gente quer pegar a Bíblia, a gente não consegue entender muitas vezes um versículo e quer ler um livro inteiro, né? Porque acha que é quantidade. Não é quantidade, né? É muitas vezes a gente entender aquilo que a palavra
aquilo que o Espírito quer extrair para nós nas entrelinhas da Bíblia, né? Nas entrelinhas da palavra de Deus. E a declaração, declarar com fé, usar a palavra como arma espiritual no momento da luta, que foi o que Jesus fez na tentação ali do deserto. Mantendo-se firme, rejeite no início a tentação, né? Não permita que a tentação cresça, rejeite-a imediatamente, antes que ganhe força em sua mente e também no seu coração. O problema, gente, é pensar. Né? O problema é ficar pensando. A gente fica, às vezes, muito introspectivo, né? Quieto, e aí já sabe, ó, vai dar problema. Né? Então, não se permitir, não permitir que essa tentação cresça dentro do nosso coração. Fortalecer o espírito, aí só tem uma forma, que é alimentando a vida espiritual diariamente, com oração sincera, leitura bíblica consistente, jejum, né? Jejum também fortalece para quem é da prática do jejum, né? Em algumas batalhas, algumas guerras, alguns momentos específicos requer o jejum, né? Então também é uma forma de fortalecimento, e a gente vai falar de jejum ainda nesse estudo. E buscar a comunhão. Conecte-se regularmente com outros discípulos, compartilhe lutas, ore junto, encoraje-se mutuamente na fé. E aqui, eu acho que a igreja tem perdido muito, sim, essa questão da comunhão, né? Gente, comunhão, as pessoas às vezes confundem as coisas, né? Eu, por exemplo, eu sempre digo isso, eu não sou muito do abraço, né? Eu não sou muito de ficar muito na volta, assim, aquela coisa toda. Mas, e aí as pessoas confundem, acho que comunhão é só isso, que é você andar abraçado, você andar, né, sempre na volta. E só que a gente está cada vez mais enclausurado nos nossos problemas e nas nossas lutas e nas nossas coisas, que a gente esqueceu de viver em comunhão como igreja, né? A gente esqueceu, né? A gente não sabe mais ser uma igreja que compartilha fardos, né? A gente não sabe mais fazer isso. Nós somos uma igreja que perdeu essa essência, né? A gente não sabe mais compartilhar as nossas lutas, né? Os momentos em que a gente olha para pessoas que são, né, do movimento da fé, e que a gente olha e diz assim, cara, ora junto comigo, né? Busca Deus junto comigo, né? Em que a gente se encoraja, né, de uma maneira mútua. Esses momentos eles estão ficando cada vez mais raros. A gente tem vivido um afastamento em relação a isso. Cada um está vivendo as suas lutas, cada um está vivendo as suas guerras de maneira muito particular, né? E a gente muitas vezes não consegue ser âncora um para o outro. Então, isso é uma dificuldade que a igreja atual tem diante de todo esse distanciamento que tem sido gerado, né, dentro das nossas igrejas. Então, um exemplo prático, assim como uma brasa isolada, ela se apaga rapidamente, mas brasas juntas mantêm o fogo aceso. Um cristão sozinho enfraquece espiritualmente, por isso precisamos da comunhão com outros crentes. Tá? Então, a gente precisa buscar estratégias, buscar pessoas que sejam da nossa mesma linha de fé, né, que possam nos impulsionar a buscar cada vez mais a Deus. A vida cristã vitoriosa não é vivida em isolamento, mas em comunidade, juntos somos mais fortes. Então, Jesus ele não viveu seu ministério isolado. Né? Ele buscou lá 12 para discipular, para andar junto com ele, né? E buscou depois mais discípulos, né, que andavam ao redor dele, e ele nos deixou essa linha ministerial, né, para quem é líder, né, de não andar sozinho, né, de sempre andar. Né, a gente vai ver lá que quando eles saem para disseminar o evangelho, eles sempre andam de 2 em 2, né? Ou seja, não é bom andar só, né? É melhor serem 2 do que andar só. Então, a gente vai ver também esse conceito, né, da igreja primitiva, que retratado na nossa igreja hoje, ele é um conceito que está meio que se perdendo. A gente está vivendo as nossas vidas de uma maneira muito individualizada, digamos assim. Vivendo a nova vida, você foi chamado para uma vida de vitória e propósito. A nova vida em Cristo não é apenas uma promessa futura, mas uma realidade presente que você pode experimentar a cada dia. Uma transformação contínua, permita que o Espírito Santo renove a sua mente e o seu coração diariamente, tá? Isso diariamente. Vitória espiritual, use a palavra de Deus como uma arma contra toda tentação. E a comunhão forte, mantenha-se conectado com outros discípulos em comunidade. Isso que a gente está criando aqui é um ambiente de conexão, né? Um ambiente de comunidade, um ambiente em que durante a semana, né, o trabalho ele não é só aqui, não é só nesse encontro, mas durante a semana a gente está sempre conectado pelo WhatsApp. A Milka, né, está sempre aqui ouvindo vocês, né, vocês de repente pedindo orientações, né, alguns pedem, outros pedindo oração,
outros compartilhando coisas, né? Então, essa conexão a gente acaba criando. E aí, em Jeremias 29:11, a gente já vai encerrando, porque eu sei que os planos que tenho para vós, diz o Senhor, são planos de paz e não de mal, para vos dar o futuro e uma esperança. Sua jornada como nova criatura em Cristo é uma aventura maravilhosa. Caminhe com confiança, sabendo que aquele que começou a boa obra em você é fiel para completá-la. Então, que a gente possa viver, esse é o último, né? Que a gente possa viver essa nova vida em Cristo Jesus, mesmo sabendo, né, de todas as tentações, mesmo sabendo de todas as dificuldades. Como eu falei na aula passada, o caminho ele é estreito, a porta ela é estreita, mas é muito melhor nós nos arrastarmos pelo caminho do que corrermos fora dele. Então é importante que a gente venha estar percebendo isso, né, de que o caminho realmente ele é muito difícil, né? A vida com Jesus ela requer crucificarmos a nossa carne para fazer com que o nosso espírito venha viver, e isso não é fácil, mas através do exemplo de Jesus Cristo na cruz, nós podemos sim viver essa nova vida, e é a melhor escolha que nós já fizemos. Nós estamos aqui, optamos por Cristo, e Ele tem transformado a nossa vida todos os dias. Amém? Que a gente possa se submeter à vontade de Deus, se submeter à sua soberana vontade e nos permitirmos sermos transformados por Ele. Amém? Para vivermos essa nova vida em Cristo Jesus. Eu finalizo a aula por aqui.